Como é bom, né, irmãos, estar na casa do Senhor para louvarmos, para adorarmos o nosso Deus. E Ele é quem é nosso general, né? É quem marcha por nós, é quem nos protege, é quem nos guia. Então que possamos declarar, né, com a próxima canção, que o Senhor é o nosso general, né? Que o nosso general é Cristo. Pelo Senhor marchamos sim, seu exército poderoso é, sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória, glória a Deus, vencemos a batalha, toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Pelo Messias marchamos sim, em suas mãos a chave da vitória que nos leva a possuir a terra prometida. Vamos cantar o canto da vitória, glória a Deus, vencemos a batalha, toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Quero ouvir as vozes. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Amém. Aplauda ao Senhor, irmãos. Glória a Deus, Glória é isso a Deus. aí. Tem criança aqui hoje, gente? Tem criança? Ah, tem criança sim. E nós vamos cantar uma história da Bíblia. Bem conhecida de vocês, todos vocês sabem. Conhecem a história e gostam de cantar também dessa história. A história da mulher de Ló, que foi desobediente, né? E aí, como a tia fala sempre aqui, como é que é? Desobediência gera
consequência, e a consequência dela foi que ela transformou-se numa estátua de sal. Vamos ver lá? Quero ver bastante estátua, bem legal aí. Vamos cantar essa canção? Escute agora a história de uma mulher que se deu mal, só porque olhou pra trás, virou uma estátua de sal. Escute agora essa história de uma mulher que se deu mal, só porque olhou pra trás, virou uma estátua de sal. E se deu mal, a mulher de novo Virou uma estátua de sal. Olhe pra mim e você vai ver. Ela ficou assim, assim. Joga fora a tristeza, diga adeus pra nunca mais. Venha correndo pra Jesus, só não pode olhar para trás. Olhou pra trás e se deu mal, a mulher de novo virou uma estátua de sal. Olhe pra mim e você vai ver. Ela ficou assim, assim. Isso! Amém. Glória a Deus. Quero ver ninguém aí desobedecendo não, hein, gente? Pode virar estátua de sal. Amém, irmãos. Com a próxima canção, eu convido a vocês a quebrantar, né, os seus corações, a se entregar na presença do Senhor, porque Ele se faz presente aqui em nosso meio. Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou.
irmãos, chegamos no nosso momento de dízimos e ofertas. E você que veio preparado, para ofertar, para dizimar na obra do Senhor, sinta-se à vontade neste momento para participar conosco. Se você que está aqui nos visita, não se sente constrangido ou coagido a participar deste momento, mas possa ficar à vontade em nosso meio e que o Senhor venha estar tocando, quebrantando aos corações de cada um dos irmãos, venha estar suprindo, todas as suas necessidades. Mas antes eu quero orar pela vida de cada um de vocês. Oremos. Pai Santo, Pai amado, te louvo, ó Pai, te agradeço, Senhor, por essa oportunidade, ó Deus, que o Senhor nos dá aqui, de estarmos aqui nesta noite, ó Pai, na Tua casa, ó Deus. Obrigado pela vida de cada irmão aqui presente, ó Pai. Obrigado pela vida de cada um que irá dizimar, ó Pai, pela vida de cada um que vai tirar ali um pouco daquilo que ele tem para estar ofertando, ó Deus, para o crescimento da Tua obra, Senhor. E que o Senhor, ó Pai, com o Teu Espírito, ó Deus, quebrante os corações, ó Pai, daqueles que ainda não entendem, Senhor, esse sentido, ó Pai, de devolver os dízimos e as ofertas, ó Pai, porque devolvemos uma pequena parcela daquilo tudo que o Senhor tem nos dado, ó Deus, e que possamos ser fiéis a Ti, ó Pai, a isso, ó Deus, que possamos ser fiéis e devolver aquilo que não nos pertence, mas pertence ao Senhor, ó Pai. Nós somos meros administradores, ó Pai amado, do recurso que o Senhor coloca em nossas mãos, ó Deus. Então que possamos usar esse recurso, ó Deus, para a Tua obra, ó Deus, para o crescimento do Teu reino, Senhor. Abençoe a vida daqueles necessitados, ó Deus, aqueles que não têm um emprego, não têm uma fonte de renda, ó Deus. Abra uma porta de emprego, ó Pai, para este pai de família, para esta mãe, ó Deus, e que eles venham ali conseguir, ó Pai, o recurso para sustentar as suas famílias, ó Deus, e também dizimar na Tua casa, ó Pai. E eu te louvo, ó Pai, te agradeço pela vida de cada um, em nome de Jesus, ó Deus. Amém, Senhor. Perdão.
promessas. Amém. Boa noite, meus irmãos, graça e paz da parte de Jesus a todos, amém? Nós tivemos hoje a possibilidade de tomar, por causa da idade, a vacina. Eu e Eliane, nós somos vacinados hoje. Eliane, hoje porque ela está fazendo, não pode falar a idade dela não, 49, né? Mas hoje também Michele faz aniversário, Cris faz aniversário, a Amanda faz aniversário. Você está apontando para... Daiane, você está apontando aí para... Não está fazendo aniversário, não. É só. Parece que 30 de junho tem a metade da igreja fazendo aniversário, né? Que seja, né? Só uma informação para os irmãos. Eu sempre sou informado pela Defesa Civil, e o nosso mestre aqui de Geografia, ele pode confirmar isso. Nós vamos ter uma grande onda de frio nas próximas horas. Glória a Deus. Eu vejo isso como... Eu escuto isso como um ataque do inimigo, você entendeu? Mas é real, os irmãos se cobrem, se protegem, né? Se defendem, o que o máximo pode fazer nesses próximos dias aí. Nós recebemos agora à tarde a placa de responsabilidade civil do nosso engenheiro, porque a obra vai começar no dia 12 de julho, é uma segunda-feira. Nós vamos começar, no dia 12 de julho já vai remover aí a grade e já vai abrir, fazer um reservatório, porque esse reservatório não estava no projeto. Esse reservatório é o reservatório de 8.000 metros cúbicos de água, pensando amanhã ou depois, quando nós formos construir um mezanino ou uma galeria aqui, a gente já se atenda de conformidade a que os bombeiros pedem, que é um reservatório de 8.000 litros para fazer a distribuição de água no caso de incêndio. Então, eu quero dizer isso para os irmãos. Já dada a entrada da prefeitura, Jéssica Menezes pode até confirmar, porque hoje à tarde eu não estive aqui na igreja, se ela pode me confirmar se na prefeitura já está liberado. O engenheiro falou que já estava liberado ou não na prefeitura? Está em processo. Está em processo de liberação, mas dia 12 de julho já vai ser removida a grade e começar então essa questão da capela, da parte da frente. Nós não saímos dos 3%. Agora, logicamente, que a gente está publicando quando der inteiro, mas está em 3,21%.
Na semana retrasada estava 3,03%, agora está 3,1%. Essa semana cresceu um pouco e nós estamos esperando as contribuições dos irmãos, de cada um de nós. Eu sei que alguns estão construindo, outros estão reformando, e é interessante que a gente cumpra essa obra aqui o quanto antes possível. Nós já vamos ganhar algumas coisas em relação a essa obra, porque cada vez mais que demora a realização dela, mais cara a obra vai ficar. A obra não pode demorar para começar. Pode vir, meu bem. Você vai querer ficar com o pastor? Seja bem-vinda. Tudo bem? Vai cantar aqui na frente hoje, não? Pronto, quer tocar o violão. Pede seu pai para te ensinar a tocar violão, viu? Como isso está sendo gravado, daqui a uns 15 anos a gente pode mostrar para ela. Eu não sei se eu estarei daqui a 15 anos, mas os mais novos, tá? Se incumbe de mostrar para ela. Olha, minha filha, aqui foi o primeiro dia que você tocou na frente da igreja. Então nós precisamos regaçar as mangas nesse processo aí. O William, acho que o William não está aqui hoje não. O William está fazendo o reboco dessa parte lateral do terceiro pavimento. Os banheiros só está faltando forro. Os banheiros lá de cima só está faltando só o forro para colocar, porque já foram adquiridos. As portas já estão instaladas, os vasos estão instalados. O chuveiro não está instalado porque a gente quer colocar um chuveiro quente lá em cima. Quem gosta de tomar banho frio, né, tem gente que gosta, mas já pode tomar. Se quiser tomar banho frio lá em cima já dá para tomar um banho frio. A parte não é grade, como é que chama? Corrimão? Corrimão. O corrimão da escada do terceiro pavimento já está pronto. E estou dando essa informação para os irmãos, que eu sei que os irmãos, alguns nunca passaram do segundo pavimento, né, para olhar lá em cima, para ver como é que está. Eu quero dar essa informação para os irmãos. Essa semana é a última semana dessa série, Igreja de Casa em Casa. Os encontros dos pequenos grupos estão sendo realizados. Mais uma vez eu quero dar essa informação. Às vezes alguém pode ter visto a nossa foto essa semana acontecendo um pequeno grupo na casa de Wesley. A igreja não autoriza e nem desautoriza um encontro de pequeno grupo em casas, presencialmente, nesse tempo de pandemia. Com a aquiescência do anfitrião e do líder e dos participantes, isso pode acontecer. A igreja, ela é responsável por esse ambiente, por esse espaço físico que nós somos responsáveis. Então, na casa, se o irmão quiser fazer o pequeno grupo em casa, a nossa preocupação é que transcorra de forma segura também, como nós fazemos aqui, né? A verdade é que em casa, quando acontece em casa, sempre tem um biscoitinho, um café, e não dá para comer biscoito e tomar café com máscara, né? Mas a gente tem que seguir essa linha de proteção. Não sabemos até quando, mas precisamos continuar. Talvez os irmãos não saibam, a maioria, mas a irmã Juliane Reis Lima, ela foi positivada com Covid, e essa semana foi confirmada a irmã Neuza, que é a mãe da irmã Juliane. Algumas pessoas não conhecem porque há algum tempo eles não vêm aqui porque moram numa outra região, pensaram em trocar de igreja, mas não trocaram. Eu estou compartilhando isso para os irmãos como informação geral. O pessoal da oração sabe disso, o pessoal da oração está orando. Também quero agradecer a Deus, porque não é pela primeira vez que ela faz isso, mas pela segunda vez. A minha mãe está conosco aqui. Eu quero agradecer as orações. Ela tem se recuperado aos poucos. Semana passada ela foi obrigada a recuperar, porque nós fomos para Belo Horizonte e a nossa filha Vitória não passou bem. Aí ela teve, agora eu melhorei, mas ela ainda está em processo de recuperação. Algumas coisas do pós-Covid ficou, né? Hoje, 30 de junho, faz 3 meses que eu fui positivado. Então eu estou na fase agora de tomando a vacina, vou ter que tomar uma segunda dose. E eu quero agradecer aos irmãos que oraram por isso. Rapidamente, eu quero dizer para os irmãos que eu fui um dos pastores escolhido em 2019 para participar de uma academia pastoral nos Estados Unidos.
E nessa escolha para ir para essa academia pastoral, ficar 12 dias, era para ter acontecido no ano passado, não foi possível porque a Covid bloqueou tudo, e esse ano vai ser realizado. Só que os irmãos sabem que eu já tentei o visto 2 vezes, uma vez eu e Elian juntos, outra vez eu sozinho. Parece que minha cara no passaporte está com cara de terrorista, e eles não me aprovaram nas duas. Mas a possibilidade agora, ela é 100%, 90%, que é examinador a pessoa que está lá na embaixada dos Estados Unidos, ele é semelhante ao examinador de rua, né? Se ele for com sua cara, ele te aprova. Se não for, você é reprovado. Então, nós fomos escolhidos, indicados para estar lá. Tem um grupo que tem que preparar toda a papelada, recurso financeiro. E a última informação que nós recebemos é que para esse ano não vai mais, já tinha uma data específica para 29 de outubro, retornando dia 11 de novembro, mas vai ser somente para quem tem o visto dessa vez. O primeiro semestre de 2022 será o restante das pessoas que não vão esse ano. E por que eu estou agradecendo? Porque os irmãos oraram. Porque depois que liberaram as vacinas, os Estados Unidos não aceita, hoje ainda não aceita Coronavac e nem AstraZeneca. E ela está liberando apenas a Janssen e a Pfizer. E hoje eu fui vacinado com a Pfizer. Se eu fosse vacinado com a Coronavac, aí certamente não poderia de maneira nenhuma hoje entrar nos Estados Unidos. Então, quem tem acompanhado mais de perto essa minha situação, quero agradecer também o Ministério de Intercessão por estar orando por essa possibilidade para nós estarmos nos Estados Unidos. Eu quero aproveitar aqui e agradecer o irmão Jefferson. Eu acho que eu já apresentei o Jefferson aqui na igreja, já, né, Jefferson? Te apresentei, a esposa dele do lado. Ele interviu numa situação para ajudar minha mãe é aquela ali então, Jefferson, tá? Estou te dizendo aí, quero dizer que acho que um galo já resolveu, né? Os dois ou um só? Os dois já resolveram? Um só, né? Só está faltando outro. Abra sua Bíblia. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 16. Mateus capítulo 16. Verso 24 ao verso 28. Irmãos, os irmãos sabem que o filho de Márcia nasceu, né? Não sei se eu já comuniquei isso aqui, estou comunicando novamente. Enquanto isso, o filho de Luiz nasceu, Ravi, vai ser apresentado no próximo domingo. Mas eu recebi uma notícia na semana retrasada que tem mais filho vindo por aí. Não é meu, tá? Fica tranquilo que não é meu nem de Elian. É o de Jéssica Santana. Jéssica Santana é filha de Zenilde. Jéssica Santana é irmã de Jennifer, né, Jennifer? Tem mais uma criança lá, né? Quem sabe vocês não empolgam também aí e faz mais um, né? 2 meninas, faz uma tentativa para vir um homem, né? Tá. Abra sua Bíblia, Mateus capítulo 16, verso 24 ao verso 28. Diz assim o texto. Eu vou fazer a leitura ali, no Data Show, que a minha versão é NVI. Eu não sei se ali tem versão NVI, mas fala assim: Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Verso 25 diz, verso 25, pois quem quiser salvar a sua vida, presta atenção no versículo, quem quiser salvar a sua vida, o que vai acontecer? Perdê-la. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Interessante que o versículo parece ser contraditório, mas não. Verso 26 diz, pois que aproveita ao homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? Ou que dará o homem em troca
da sua vida. O verso 27. Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um segundo as suas obras. A gente está falando ali não é de salvação, a gente está falando ali é de galardão, recompensa. Verso 28, e o verso 28 diz: em verdade vos digo, alguns dos que aqui estão, de modo nenhum provarão a morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Segura aí, esse versículo está dizendo que alguns de nós não morrerão. Tá? Quem, pastor? Não sei. Essas pessoas que não morrerem, a Bíblia diz que serão trasladados. A Bíblia diz que os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Os que morreram em Cristo. Então, vamos supor, você tem um parente que ele entregou a vida dele para Jesus, ele morreu. No dia da volta de Jesus, a Bíblia, primeiro que esse texto está dizendo que todo olho verá. E ele virá, Jesus virá. Em qual dia? Em qual hora? Eu não sei qual dia, não sei qual hora, e nem Jesus sabe, porque a ordem é de Deus. A ordem é de Deus, o Pai, que vai dizer: filho, vai buscar a igreja. E quando soar as trombetas, então os mortos em Cristo Jesus ressuscitarão primeiro, tá? Os cemitérios devolverão, o mar devolverá, o ar. Não sei quantos lembram daquele avião, um voo, eu esqueci o nome do voo, da Gol, que despedaçou na região transamazônica. As pessoas morreram no ar. Elas ressuscitarão também, vai aparecer, elas irão aparecer. Não sei quantos lembram, os mais velhos devem lembrar de Ulisses Guimarães, que quando tomou um helicóptero indo para um local de descanso, desapareceu. Aliás, o helicóptero caiu em alto mar, mas ele não foi encontrado. Vai aparecer nesse dia, porque quando ressuscitar, vai ressuscitar todos, né? Do ar, da terra, do mar, do fogo. Agora, os que estiverem vivos, ou seja, algumas pessoas permanecerão vivas. Algumas dessas não provarão a morte. Essa morte é morte física. Há 3 tipos de morte: morte física, espiritual e eterna. Morte física, espiritual e eterna. Morte física é a morte em que a sua alma deixa o corpo. Animal tem alma, tá? Se o cachorro perder a alma, ele vira só corpo, cadáver. Se você perde a sua alma, você morre fisicamente e você vira cadáver. Isso é morte física. A morte espiritual é a pessoa que está sem Cristo Jesus. Ela está viva fisicamente, mas ela está morta espiritualmente. Ela não tem Jesus. Ele é um morto ambulante. Então, se você não tem Jesus, se você ainda não confessou Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, você está morto espiritualmente. Você está afastado de Deus. Você é um cadáver ambulante. Mesmo que se você está pesando 70 quilos, 90 quilos, você é um cadáver, né? Porque a ideia é que se um cadáver é apenas só os ossos, né? E a morte espiritual é aquela pessoa que está afastada de Deus para sempre. A morte espiritual é aquela pessoa que morreu em vida, ela morreu fisicamente sem Jesus. Ela está afastada de Deus para sempre. Não existe reencarnação, que a Bíblia diz em Hebreus capítulo 10, verso 28, está ordenado ao homem morrer uma só vez. Que morte que está falando ali? Morte física. Vindo depois disso o juízo. Essa morte é morte física. Então quem morreu sem Jesus, ela está afastada de Deus para sempre. Você pode fazer missa de 7º dia, culto de 7º dia, sessão de desencapetamento total, encomendação da alma, que não vai para os céus, porque está separado de Deus para sempre. O inferno não é um lugar onde
o inferno não é somente um lugar aonde queima. O inferno também é a ausência de Deus. E essa ausência de Deus significa, no caso do inferno, para sempre. Talvez você possa perguntar: pastor, por que o senhor está falando isso? Porque no tema da mensagem de hoje é exatamente isso. Qual é a sua prioridade de vida? Eu quero que projeta o versículo 26. Projeta o versículo 26 para mim, por favor, porque eu estou com a versão NVI, para que eu não possa ficar com outra versão. Mateus 16, 26. Pode projetar para nós? Então, pois que aproveita ao homem ali não é do sexo masculino, é do ser humano, que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro. Então, o tema da mensagem é esse: qual é a sua prioridade de vida? A sua prioridade de vida. Então, volta para cá. Prioridade de vida. Você sabe o que é prioridade? Você sabe o que é necessidade? Nem tudo que é necessário é prioritário, mas tudo que é prioritário é necessário. Eu repito. Você precisa saber a diferença de prioridade e necessidade. Nem toda necessidade é prioridade, mas toda prioridade, ela é necessidade. Um exemplo clássico e básico que você pode divergir é você tem 20 reais, você tem que pagar ou a luz ou a água, que custa 20 reais cada. E aí o Acemig e o Acopasa vai cortar a sua energia ou sua água. E a pergunta é: qual é a prioridade? A água ou a luz? Você pode até responder a luz, que seja a sua prioridade. Mas não é. Você precisa dos dois, e isso é necessidade. Você precisa da água e você precisa da luz, mas ninguém vive sem água. Então a prioridade é a água. A água é a prioridade, então você tem que pagar a conta de água. E quando se fala de prioridade da vida, com base nesse versículo, significa: qual é a prioridade da sua vida? Você precisa de uma casa? Sim. Você tem necessidade de casa? Sim. Você tem necessidade de carro? Sim. Você tem necessidade de emprego? Sim. Você tem necessidade de bicicleta? Sim. Você tem necessidade de comida? Sim. Mas qual é a sua prioridade? Segundo esse versículo, a sua vida. Até isso a pandemia tem ensinado para nós. A pandemia veio destruir todos os valores errados que nós sustentávamos. Principalmente aqueles que achavam que Deus continuava falando apenas nos templos. Há muitos crentes que são templistas, que acham que Deus só fala no templo. E não quero dizer que não tem que ir ao templo, não é disso que eu estou falando. Eu quero dizer que Deus não fala somente no templo. O culto, ele não acontece somente no templo. Isso pode acontecer num pequeno grupo, isso pode acontecer na sua casa. Isso pode acontecer em vários lugares, em várias situações. A pandemia então dá-nos um lockdown e não permite que nós nos reunimos como comunidade para celebrar. A pergunta é: qual é a prioridade? Então a prioridade não é o templo. A prioridade é a sua vida. Tanto é que a sua vida que você precisa se proteger, lavar suas mãos, usar máscara, usar o álcool, não na boca, nas mãos, usar o álcool, se proteger. Por quê? É sua vida que está em jogo. Você pode subir no telhado, você pode tomar leite, você pode fazer miau, mas você não é gato e nem gata para ter 7 vidas. Nós só temos uma vida. Por isso que o texto fala claramente: o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? A sua alma é sua vida. Você perdeu essa, você não vai ter uma oportunidade, você não vai ter uma possibilidade na outra eternidade para reconsertar a sua vida. A consertar a sua vida é essa. E quantas pessoas que Deus tem dado a possibilidade de consertar a vida? Talvez pegando Covid, talvez sendo entubado, como eu disse outrora aqui, uma irmã de uma igreja batista aqui foi entubada 2 vezes, ela foi contaminada 2 vezes, foi entubada 2 vezes e ela continua viva. Isso é impressionante. É Deus dando oportunidade. Quantas oportunidades que Deus tem dado para nós nesse tempo, irmãos. Por isso que
Qual é a prioridade da sua vida? A prioridade da sua vida é a sua vida. Para de estar olhando para a vida do outro. Esquece de olhar os selfies que os outros estão postando, porque atrás daqueles selfies tem podridão na alma. Cuida de você, e cuidar de você significa o seu ser integral, é o seu corpo, a sua alma, o seu espírito. Não é só cuidar do corpo, que a academia, com todo respeito quem faz academia, porque tem gente que gasta muito tempo na academia, deve gastar, mas cuida da alma, cuida do espírito. O que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Porque a sua alma, o seu corpo, é onde habita a alma, e é onde habita o espírito. Eu colocaria aqui algumas prioridades para você refletir nesse texto. Esse texto é um texto que nós chamamos de escatológico, é um texto que transcorre um pouco sobre a volta de Jesus, e quando se fala da volta de Jesus, é uma iminente volta. Não significa que ele vai voltar no ano que vem, ou daqui 10 anos, ou 50 anos, até porque isso já passou mais de 2000 anos e ele ainda não voltou, mas quantas oportunidades que Deus tem dado para nós. Quantas oportunidades que Deus tem dado para nós olharmos para dentro de nós mesmos e reavaliar a nossa vida. A gente não pode continuar ranzinza para sempre, a gente não pode continuar fofoqueiro para sempre, a gente não pode continuar baderneiro para sempre, a gente não pode continuar fazendo as mesmas coisas que nós fazíamos antes de Jesus, porque se isso acontece, significa que nós não encontramos com Jesus, porque todas as pessoas que encontraram com Jesus, elas experimentaram uma transformação. Por isso que a transformação de uma vida não é estar na igreja, não, é ser igreja. Estar na igreja não te leva para o céu. E quando se fala dessa prioridade da sua alma, da sua vida, algumas pessoas estão invertendo, meus irmãos. Isso não falo aqui só para ovelha, eu falo também para pastores. Há pastores, como eu falei outrora, que estão perdendo expectativa de vida. Não somente ovelhas, como diz um pastor amigo meu, que o filho dele falou: pai, para que fazer faculdade? Olha como é que o mundo está. Nesse tempo da pandemia está fazendo isso. Está fazendo. Irmãos, esse tempo que nós estamos vivendo é um tempo que o mundo nunca viveu. Nunca. O mundo. Eu não estou dizendo uma parte do mundo. Eu não quero dizer um país. O mundo nunca viveu. Parece que a aceleração para a volta de Jesus, se outrora estava 80, agora nós ficamos a 120 km por hora. O mundo está tendo uma ebulição de transformações. E quando se fala isso, mexe conosco, porque é uma aproximação de Jesus. Irmãos, essa palavra nessa noite é para nós crentes, porque esse texto aqui não é para quem não é crente. Se você não tem Jesus no coração, pode esquecer essa palavra. Deveria preocupar com ela. Mas se você tem Jesus no coração, preocupe-se com essa palavra. Preocupe-se, porque há muitos crentes fazendo exatamente o oposto desse versículo. Está tentando ganhar o mundo inteiro, estão correndo atrás das graduações. Também não sou contrário, você pode ter quantas pós-graduações, mestrado, doutorado, PhD, semideus, quantas que você quiser ter. Nada contra, mas está esquecendo da sua vida, está esquecendo da sua alma, está esquecendo de cuidar de si próprio. E você não cuida de si próprio, pode parecer redundância essa palavra, você não cuida de si próprio sozinho, você precisa de outras pessoas. Por isso que eu coloquei aqui 4 coisas que você tem que colocar como prioridade. Isso é ponto máximo, isso é inegociável na sua vida. Pastor, mas eu tenho que trabalhar. Não é prioridade, é necessidade. Pastor, mas eu tenho que cuidar da casa. Não é prioridade, é necessidade. Isso não vem primeiro. É preciso cuidar de você. Por quê? Sabe por quê? Porque vamos supor que você está numa correria frenética por causa do trabalho. Não, pastor, é porque a gente está dando conta da situação financeira em casa. Eu tenho que arrumar mais um trabalho para poder ganhar um pouco mais. Vai perder a sua alma, porque você vai ganhar o mundo inteiro e vai perder a sua alma. Não, pastor, é porque eu tenho que comprar um carro novo, o carro que não está dando. Ok, você está invertendo o versículo, está indo para a parte B do versículo. Vai ganhar o mundo inteiro, mas vai perder a sua alma. Quantos pastores que correram atrás da igreja
e perderam a sua família. Quantos crentes nessa pandemia que estão perdendo a sua família? Sabe por que estão perdendo a sua família? Porque estão procurando ganhar o mundo inteiro, estão preocupados em realizar o sonho dos sonhos. Em 2019, nós fizemos um plano que quando nós completássemos 50 anos, eu e Elian, nós iríamos fazer uma viagem internacional, nem que fosse para o Paraguai, tá, irmãos? Internacional, quando a gente fala assim, saiu do Brasil. Ela está fazendo 49 hoje, esse ano, se Deus permitir, eu faço 50, e nós queremos fazer isso. É um sonho. Mas eu não estou louco para realizar esse sonho, não. Eu não estou quebrando o pescoço para realizar esse sonho, não. Algumas pessoas parecem que colocam tudo acima do que é prioritário. E quando você coloca tudo acima do que é prioritário, você perde a sua alma. A sua família é prioridade. Talvez eu parafrasearia esse versículo da seguinte maneira: pois que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua família? O que adianta? Pastor, consegui a graduação tal, agora eu sou isso, agora eu não sei o que, sim, e a sua família está acabando. Sua esposa não consegue conviver com você porque você é um cara que não dá atenção para ela. Os seus filhos estão querendo arrumar um cartão de crédito para pagar 1 hora de tempo com você. E você, trabalho. Fica esperto, porque se alguém colocar uma cela em você, você vai virar um burro autorizado. Porque não é só trabalho. A vida não é só feita de trabalho. Também eu não quero dizer que você vai viver somente com a sua família, você também tem suas obrigações, por isso que você tem que preocupar sim com o trabalho, tem que preocupar sim com o trabalho. Você tem que preocupar. Até porque eu vou ficar aqui com minha esposa, amorzinho, vivendo de amor, e vai comer o quê? Nada. Tem que trabalhar. É fato isso. Mas busque um equilíbrio. Você não pode ser um escravo do trabalho. Conheço pessoas que elas são escravas do trabalho. Elas vivem trabalhando. E o pior, não tem nada. Porque o que aproveita é ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. E quando eu falo não tem nada, não estou falando de bens materiais, não estou falando de recursos financeiros. Eu estou falando não tem paz. Não tem paz. Quer saber o valor da sua família? Pega a Covid todo mundo na sua casa. E tem que ter um para poder cuidar. Pega para você ver. E quando tem 3... dentro da casa que não pegou, tudo bem. Agora todo mundo pegou Covid, e agora? Como é que faz? A gente começa a conhecer a família nessa hora. Na hora que onde bate uma enfermidade, e aí a gente começa a refletir, cara, por que eu fiquei naquela correria de arrumar o trabalho, e fui no trabalho, e falo isso também para os mais jovens, porque há muitos jovens também que estão preocupados em só trabalhar. Não, é porque eu tenho que dar um videogame para o meu filho. Não fala nem videogame mais, né? Agora não é videogame mais não, agora é o PlayStation. Eu tenho que dar um PlayStation para o meu filho. Eu tenho que dar um tablet para o meu filho. Quando a gente faz isso, meus irmãos, é para pagar uma consciência nossa, que estamos de consciência pesada, que nós não damos tempo para o nosso filho. E aí o dia que nosso filho começa a enveredar para o uso das drogas, da bebida, talvez viu até o exemplo do pai, e aí o filho vai por esse caminho, e ele envereda por esse caminho, e começa então a usar drogas, e a gente fala, onde é que eu errei? Por que meu filho está indo para as drogas? Por que eu estou perdendo meu filho? Você já perdeu o seu filho lá atrás. Lá atrás, quando você não deu atenção para ele, quando você não estava ao lado dele. E aí agora sabe o que você vai fazer? Eu não sei quanto que se paga hoje num centro de recuperação de drogados, mas é em torno de um salário mínimo. Alguns chegam a cobrar até 2 salários. Você sabe o que você vai fazer agora, quando você gastando o seu tempo para ganhar o mundo inteiro e perdeu a sua família? Agora você vai tirar do seu bolso e vai pagar R$2.000 todo mês para recuperar o seu filho do uso das drogas. Aí você não sentou com ele em casa, você não deu atenção para ele, e principalmente naquele período de criança e adolescência, porque quando chegou jovem, filho, agora acabou. Você vai poder fazer alguma coisinha, mas os meninos, as meninas não vão atender mais.
É triste quando nós vemos crentes, irmãos, até mesmo pastores, e não falo isso com alegria, eu falo isso com muita tristeza, quando nós vamos ver pais que não priorizaram a sua família. Com esse mundo moderno, diz que os direitos iguais, né, o feminismo, diz que a mulher tem que trabalhar. Como Raul disse que um colega dele separou porque a esposa falou: se você quiser que eu faça comida, você lava as vasilhas. Se você não lavar as vasilhas, eu não faço comida. Porque ela também trabalhava. Ele também trabalhava. E como ele falou, não vou lavar a vasilha, qual foi o resultado? Separação. Aí ele fala, por quê? Por que isso? Por que chegou a separação? Muito simples, casamento, meus irmãos, é suporte um ao outro todo dia. Não é tolerar, não, é suportar. Ele ama e suporta. Eu acho que ela me suporta mais do que eu suporto ela. Mas é todo dia. A beleza estereótipa acaba. Passa rapidinho. Não tem pneu, começa a aparecer. Não tem pé de galinha, começa a aparecer. A barriga é pequena, começa a crescer. Vai virando uma mochiba, porque é isso mesmo. Isso acaba. Quando eu vejo Frank namorando com Priscila, eu falo assim, gente, novinhos, né? Mas daqui a pouco vai começar a careca. Daqui a pouco Priscila começa a engordar. A Priscila fala, está repreendido em nome de Jesus. Pode repreender em nome de Jesus, em nome que for. Mas vai engordando. É assim. O amor é que não pode acabar. E aí tem que investir no casamento. Investir no casamento significa participar de um curso de como amar a esposa, como amar o marido, como amar os pais, como amar os filhos. Irmãos, essa igreja, eu pulo para o ponto seguinte. O que aproveita ganhar o mundo inteiro e perder a sua igreja? Primeiro eu falei perder a sua família, que é a família física. O que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua igreja? Sabe o que é perder a igreja? É perder o tempo do seu convívio com os seus filhos, como grupo de sua família física, em um grupo espiritual, fazendo com que o seu filho seja investido espiritualmente por mais de uma pessoa. Porque nós damos lá em casa, espiritualmente falando, para os nossos filhos, mas não é suficiente. Eles, como eles fazem parte de uma sociedade, eles têm outras pessoas que podem influenciar. Os irmãos da igreja podem influenciar os meus filhos mais do que eu posso influenciá-los. É assim. Assim como eu posso influenciar os seus filhos mais do que você pode influenciar os seus filhos. E eu parafraseei o versículo 26, porque adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua igreja. Irmãos, quando eu vejo alguns irmãos que já foram membros dessa igreja aqui, e que outrora, eu não posso dizer que estava sob o meu pastoreio, mas pelo menos estava no rebanho da minha responsabilidade, e que hoje não frequentam mais a igreja, ou que estão enveredados por outro caminho, meu coração corta de dó, porque estiveram aqui e não aproveitaram da igreja, não usufruíram o que a igreja se dispôs para ela. Ganhou o mundo inteiro, foi lá, ganhou as graduações, os trabalhos, mas perdeu a igreja. Quantos anos que eu sou encorajado pela igreja? Há mais de 30 anos eu sou da igreja. Não é porque eu sou pastor. Aprendi a falar na igreja, aprendi a dar aula na igreja. Eu fui ser professor, que foi minha primeira profissão, de 90 a 94, na igreja. A igreja que me ensinou a ser professor. Igreja, talvez você fale assim, pastor, mas tem problema. Na sua família não tem não. No seu trabalho não tem não. Aonde que não tem problema? A igreja é exatamente a equipe que nos ajuda a vencer não somente os problemas espirituais, mas também os de relacionamento. A igreja é o nosso porto seguro na parte espiritual. E quando eu estou falando de igreja, eu não estou falando do prédio da igreja. Eu estou falando os pequenos grupos, a escola bíblica, os ministérios, a grande celebração. Aquilo que a igreja
propõem em te dar um crescimento espiritual. É isso. Nada contra que você não se envolva mais, mas não há como não se envolver com aquilo que está para o seu crescimento espiritual. Não há como envolver. Não há como dizer que torce para um time que você não acompanha seu time. Não há como dizer que você torce para um time que você não acompanha e não veste a camisa do seu time. Não há como dizer que faz parte da igreja, mas você não se envolve. Então você não é da igreja. E algumas pessoas já me encontraram várias vezes em fila de supermercado, de açougue, e bate no meu ombro: oi pastor, tudo bem? Eu: tudo bem. Eu sou lá da igreja do senhor. Eu falei: oi? Eu vou lá na igreja do senhor, porque vem aqui uma vez ou outra, fala que é da igreja. Não é da igreja, é frequentador. Existe uma diferença do visitante, do frequentador e do membro. E existe uma diferença ainda do discípulo. O discípulo, ele é comprometido. Talvez pode estar listado na membresia da igreja, mas ele é um marcador de ponto, como muitos fazem na igreja católica. Marcador de ponto. O padre, definitivamente, ele não tem ali uma lista de membros da igreja. Ele não tem. A igreja católica não tem uma lista de membros. As igrejas evangélicas estão ficando mais ou menos semelhantemente à igreja católica. Depois da pandemia, a gente não sabe quem é membro. O simples fato de frequentar a igreja não significa nada. Que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua igreja, o tempo da sua igreja? O tempo nosso de juventude da igreja, Mateus é desse jeito que ele é, porque Eliane já esteve acampada, não é acampamento, esse acampamento Nutella que tem hoje, não, que tem piscina, que tem playground, tem GF, que tem caixa de som. Vocês não sabem o que é acampamento, não. Acampamento é ir para o mato, tomar banho de rio, afogar, quase morrer com Mateus dentro da barriga. Isso aqui é acampamento. Que a formiga tira a gente daquele lugar, o formigueiro tira, isso é acampamento. Mas esse foi o convívio que nós tivemos na igreja. Ela faz parte da minha vida. Faz parte da nossa história. Como um belo dia, que nós tínhamos aproximadamente, acho que uns 17 anos, montamos numa caçamba, escuta aí, caçamba, e fomos fazer um evangelismo a 250 quilômetros de Montes Claros. Se falar isso para vocês, vamos fazer um evangelismo ali de caçamba, vocês falam: o que é, pastor? O senhor está doido? O senhor acha que eu sou areia? Fomos de caçamba. Um grupo de 25 jovens, não tinha dinheiro para poder pagar um ônibus. Fizeram o quê? Colocaram o óleo na caçamba de um irmão e fomos montados dentro da caçamba. Lá em Monte Azul. E comeu o quê? Bolacha, irmão. Que suco, aquele que suquinho que tem mais câncer do que suco. Isso não é saudosismo, não. Isso é só para dizer que o legal de igreja é isso. Você não sabe de nada quando você passa por isso, porque você tem histórias, como a gente tem história para poder contar em relação a isso daí. Eu sei que o tempo é outro. O tempo é do celular, do trisco, né? Do passar o dedo. Mas diminui com isso, para você não ficar fazendo disso sua droga. Teve um tempo que as pessoas fumavam maconha, cheiravam cocaína. Hoje eles usam o celular, estão presos no celular. Se tirar o celular deles, eles começam a ter, como é que chama a pessoa? Abstinência, ele começa a ter abstinência. Meu Deus do céu, deixa eu ver aqui, liga o Wi-Fi aí, dá o Wi-Fi, libera aí, eu tenho a senha, qual que é a senha? Eu estou falando para crente, não estou falando para não crente, porque Deus nos chama a atenção em relação a isso. A igreja está mandando sinal: pastor, mas eu não consigo. Vou abrir um centro de recuperação para usuários de celular. Primeira tarefa: quebrar o chip. Aí o pessoal vem e entra: seja bem-vindo aqui no nosso centro de recuperação. Dá o chip seu. Meu Deus, o chip, me dá não pode. Mas vai ficar pelo menos o Wi-Fi? Vai, a gente vai deixar o Wi-Fi para você usar 30 minutos durante o dia. Mas só 30 minutos, como é que eu faço? Igreja está preocupada com a sua alma. E talvez você fale assim: pastor, mas o texto não está falando da igreja.
Tudo isso que eu estou falando é porque a igreja preocupa com a sua alma. A igreja preocupa com a sua alma. Há uma preocupação do seu pastor em dizer: eu preciso que você esteja bem, fisicamente, espiritualmente e emocionalmente. Tá certo que a gente não faz quase nada fisicamente para vocês, mas eu gostaria muito que a gente tivesse aqui uma academia. Já pensou? Os irmãos vindo para cá para poder malhar? Em vez de pagar lá fora, vem para cá, comunhão. É isso? Ok. Se for o caso, eu já vou providenciar uns pneus, pedir Raul para arrumar uns pneus de trator, viu? Ivanilde, para você e Daiane já levantar, e Jéssica indo atrás. Levanta. A igreja de fato não preocupa com o corpo de vocês, mas há uma preocupação em nós termos alguma coisa. Tem que cuidar do corpo. Os meninos antigamente, eles eram magrinhos. Hoje os meninos a maioria deles são gordinhos, porque só fica usando o celular. Não tem uma energia, tem que cuidar do corpo. Agora a igreja preocupa com a sua alma. Preocupa em que você esteja bem saudável espiritualmente, porque reflete no corpo. Não adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua igreja. Sabe por quê? Porque o tempo da sua igreja passa. Contando essa semana para Silas e para Jéssica, de um tempo que nós vivemos na Jardim Palmeiras, em que nós fazíamos muitos trabalhos, um grupo de louvor que cantava muito bem, era destaque. Os irmãos mais velhos os irmãos mais velhos significa Júnia, ela não está aqui hoje, né? Tá não? Tá não? Júnia? De máscara, porque de máscara, Júnia. Ao contar as ovelhas, lhe faltava uma, mas que as ovelhas estão ficando usando máscara agora. Então a gente cantava, a gente tinha um bom grupo de jovens, e a gente ficava naquele saudosismo. Nós somos top. Nessa época eu não usava essa palavra, nós somos top, né? Mas só para vocês poderem entender. E a gente falou: nossa igreja é boa. Vamos ficar só nós aqui, ó. A igreja nossa aqui, vamos fazer uma tendinha aqui e ficar só nós. Aí Deus falou que é assim? Vocês não vão preocupar com os de fora? Aí Deus só foi mandando sair um de cada vez. Mandou um para Contagem, um para Belo Horizonte, um para a Junta de Missões Mundiais. Foi mandando, foi destoando toda aquela estrutura que tinha, que a gente ficava naquele saudosismo. Por quê? Porque perderam o tempo da igreja. Ficou preocupado com uma outra coisa. A igreja, ela existe não somente para cuidar das pessoas na parte espiritual, mas também para ganhar outras pessoas que ainda não foram ganhas. Por isso que não adianta ganhar o mundo inteiro. Não estou falando isso como desabafo, mas eu fico triste quando é preparado um material para as crianças, os pais solicitam e eles ficam lá na mesa jogado. Gastou-se horas. Às vezes Elian fica até 2 da madrugada para fazer isso. Aí os pais estão preocupados com o quê? Trabalho. E o filho viciado na droga, no celular. E na parte espiritual ele não investe. Por que você fez esse filho? Por quê? Por que quando você não ganhou ele, você pegou ele e desse para alguém que poderia cuidar? Porque Deus vai nos cobrar isso. Deus não vai perguntar quantas graduações que nós fizemos. Ele não vai perguntar que concurso que você passou. Ele vai perguntar: o filho que eu te dei, porque é responsabilidade sua. Ele é minha herança, cadê ele? E a igreja é a sua parte colaborativa nisso. Elian está emocionado. Elian passou o dia hoje emocionado, com tanto carinho que recebe das crianças. E assim foi o Lucas no dia do aniversário dele. São crianças que estão sendo pastoreadas, meus irmãos. Isso é fantástico. Isso é igreja. É preparando uma nova geração. Sabe por quê, irmãos? O que está acontecendo? A geração 50, 60 e 70 estão morrendo, irmãos. Sabe quem foi a geração 50, 60 e 70? É o pessoal que não teve estudo. É um pessoal que fez o máximo possível para dar um pouquinho de educação ou de ensino para os filhos. Eles estão morrendo por causa da Covid, ou presos dentro de casa.
Sabe qual é a geração desse tempo que precisa transformar esse tempo? É a geração dos 20 e 30 e 40. São vocês que estão 20, 30 e 40. Se você tem de 50 para cima, você está numa outra geração. Mas se você é de 20, 30 e 40, você é que precisa fazer a revolução nesse tempo da igreja. Eu vou fazer 50. Eu passei na porta da morte esse ano. Se eu tivesse morrido, como hoje à tarde fui sentar com uma igreja para falar sobre sucessão pastoral, agora vai sair caçando um pastor. Sabe o que significa a ausência de um pastor? Significa um rebanho sem direção. E por isso que nós precisamos valorizar não somente a família, mas valorizar a nossa igreja. Oh, pastor, mas eu gostaria tanto que a igreja fizesse isso, ou fizesse aquilo. Vamos embora juntar? Junta aí. O que é que você sonha? Pastor, eu sonho que a igreja comprasse um ônibus. Vamos juntos sonhar, comprar esse ônibus? Pastor, eu sonho que a igreja pudesse comprar um clube. Até porque pagar um clube hoje é muito caro. Vamos embora sonhar juntos? Porque a vida eterna não começa na eternidade. A vida eterna começa aqui, meus irmãos. Aqui. Que bênção que não sei quantos anos foi atrás, que juntaram as mulheres aqui, super corajosas, porque eu não deixei minha esposa aí, é lógico, sou doido. Foram, montaram no avião e foi parar no Rio de Janeiro. E elas são mais doidas ainda que cismaram lá no Rio de Janeiro, que vão na praia. E montaram num carro lá e foi na praia, correndo o risco de morrer. E eu falei, se morrer, enterra por aí mesmo. Brincadeira. E ainda teve uma irmã que perdeu a identidade e querendo embarcar. Eu sei que teve um negócio desse tipo assim. Mas isso é história. Isso é história. Isso é fantástico. Eu sei que foi um sacrifício. Eu sei que os irmãos juntaram as moedinhas, comprar passagem. Teve gente que voou de avião pela primeira vez, né? Ficou apertando o botãozinho toda hora lá em cima. A aeromoça falou, pois não, dona. Meu Deus do céu, apertei o botão aqui de novo. Eu sei, tem esses fóruns assim. Chega no final, fala com a aeromoça. Ô dona, quanto que foi aquele lanche lá? Não, é de graça. Não, a senhora pode falar, só me dá uma nota aí que eu tenho que apresentar lá na igreja. Me dá uma nota aí. Isso é igreja. Precisa ser vivido isso. Estou falando isso porque temos expectativas de vida, não somente nessa vida, mas temos expectativa de vida para a eternidade, meus irmãos. Então se você não gosta de congregar, não querer ir para o céu, porque vai ser chato no céu, na sua concepção. Ficar cantando, ficar tocando, ficar vendo o irmão, servindo o irmão, glorificando a Deus, batendo palma, levantando as mãos, vai ser chato. Melhor você ficar por aqui. Aqui o bicho vai pegar, fique à vontade. Não adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua igreja. E as duas partes finais, a última parte final é perder os seus irmãos. Perder os irmãos significa aquele convívio que nós temos uns com os outros, que hoje, esse tempo da pandemia, tem acontecido isso. A gente não consegue desenvolver um relacionamento com outro irmão por causa da pandemia. É real, isso é real. A gente às vezes quer ir na casa do irmão, mas fica preocupado. Já pensou se eu estou positivado e eu contamino o outro irmão? É real, mas uma hora isso vai passar. E quando passar, nós vamos estar mais nas casas dos irmãos. Lógico que não vão estar. Por quê? Porque muitos estão preocupados em trabalhar. Quantos irmãos que nós já perdemos aqui? Não vou citar todos, mas entre eles um que marca até hoje, que é o irmão Neto. Quando nós subimos aqui, talvez você não saiba, mas quando nós subimos aqui no primeiro pavimento e entramos numa sala ali, há uma pintura que ele fez há quase 10 anos atrás. Ela está intacta. Pensa num homem simples. Pensa que um homem que foi uma das pessoas que me convenceu a permanecer na Monte Carmelo, porque eu não ia permanecer na Monte Carmelo em 2001. A igreja ia ser ordenada, organizada, e eu não continuaria como pastor. Ele falou, não pastor, agora que está começando. O senhor chegou até aqui, vamos conosco. O homem que marcou essa igreja, que tinha, na sua simplicidade, tinha algumas posses, e ele falou, não pastor, eu vou doar um terreno nosso, a troco daquele terreno lá da igreja, do lado da igreja, para abençoar a igreja. Fez, registrou em cartório, passou. O hall da igreja hoje, essa parte é um lote
a troco de um lote inteiro, integral, nesse meio lote. Aqui na igreja, toda vez que ia ter alguma pintura, alguma arte, quando nós fazíamos o Alto de Páscoa, nós fizemos um painel desse tamanho aqui, né? São 17, 25 metros, que ele pintou aqui no chão. A Santa Ceia, lembra? Há fotos disso. Perdemos esse irmão para esta vida, porque na eternidade nós o encontraremos, por causa da sua decisão ao lado de Jesus. E quantos irmãos que nós poderíamos ter perdido nessa Covid? Porque foram positivados e faleceram, nós não tivemos talvez tempo nem de sepultá-los ou de vê-los. Eu fico bem preocupado nesse tempo, de algum irmão ser positivado e morrer. Ainda não perdemos ninguém. Glória a Deus por isso. Porque há pastores que estão sepultando por semana 2, 3, 4, 5 ovelhas, já aconteceu. Porque a quantidade de contaminação na sua cidade está enorme e a quantidade de morte muito grande. Mas quantas também ovelhas que estão sepultando seus pastores? Terrível é sepultar uma ovelha, mais terrível é sepultar um pastor. E vamos lembrar dos momentos bons e ruins com ele, da apresentação das crianças, do batismo, do casamento, dos conselhos, dos puxões de orelha. Agora nós não vamos tê-lo mais. O que adianta ganhar o mundo inteiro e não dar uma atenção para os irmãos? Nesse tempo que a comunicação aproxima tanto com o WhatsApp, com o telefone, né? Mas a gente está preocupado em quê? Trabalho. Precisamos fazer o que eu disse em 2019 no acampamento. Precisamos parar e reparar. Não é reparar, é parar e parar. E reparar o que você parou. Repare. Isso não é apenas uma técnica psicológica. É uma técnica espiritual que vai te ajudar a reencontrar você mesmo, dentro de você mesmo. Começar a reparar, a observar os detalhes de um João de Barro construindo a sua casa. Por mais que o pessoal conta aquela história que ele vai lá e o dia que a Maria de Barro trai ele vai lá e fecha. Isso é mito, na verdade, né? Não dá tempo para poder fechar, não. Mas se parar para reparar, o João de Barro vai lá com o bico, irmãos. É com o biquinho dele. Vai lá, cata a lama e prepara e vai lá e tum. Quando pensa que não, a casa está pronta. Mas o João de Barro não vive fazendo só isso. Precisamos parar e reparar, dar tempo ao tempo, olhar o que está acontecendo ao nosso redor e começar a valorizar as coisas. Quando eu falo as coisas, eu estou querendo dizer os momentos, o tempo, as pessoas, o encontro. Irmãos, eu tenho aprendido a fazer isso a cada instante, porque eles podem ser os últimos. Quantas vezes, no mês de março, quando nós fomos positivados, levantava de madrugada, abria a janela, via a luz do quarto dos meus pais aceso, da minha mãe, na verdade, acesa, e eu orava, será que eles estão vivos? E quando o sol raiava, às 4:30 ou 5 da manhã, eu agradecia, porque venceu mais um dia. Na verdade, eu poderia já estar em outro mundo. Quantas pessoas estão assim, né? Não, vou trabalhar não sei na onde e tal. Aí deixa a família, deixa a igreja. Aí mamãe e papai morreu. Meu Deus, mamãe e papai morreu. Eu não estou nem lá perto. Você tomou uma decisão antes de deixar os seus pais e ir para qualquer outro lugar. Quando isso nos é imposto, tudo bem. Aí não vê o pai enquanto tem o pai, não vê a mãe enquanto não vê a mãe, não vê o filho enquanto tem o filho. Não vê a esposa enquanto tem a esposa. E aí morre e você vai dizer, eu perdi. Hipócrita que nós somos. Temos que aproveitar o máximo possível. Às vezes eu entendo porque as pessoas mandam flores na hora do sepultamento.
pode ser que eles estão exatamente envergonhados, porque não mandaram flores em vida. E aí, o morto não cheira as flores, ele não cheira. É melhor fazer alguma coisa para os que ficaram vivos. Isso a igreja Monte Carmelo fez nesse tempo de pandemia, quando morreu alguém da família da igreja. A gente providenciou alguma coisa de dar um suporte para o outro, não é para o morto. Eu sei que isso é questionável. Não, pastor, mas aqui no dia do sepultamento, no dia do velório do senhor pode ter certeza, vai ter um tanto de coroa. Não, não compra não, irmãos. Eu não sei quanto custa uma coroa. Quanto custa uma coroa aí? Quanto custa uma coroa, irmãos? Uns R$100? Se for 10 coroas que os irmãos pegarem, por favor, pega os R$100 e dá R$1.000 para Eliane, ela vai gostar. Ela vai usar isso. Melhor do que eu. Não precisa de coroa. Pode ser simples o sepultamento. Eu brinco que aquelas pessoas que gostam de levar flores no sepultamento, no meu dia, leve um bom notebook, uma internet muito boa, um USB lá para mim poder conectar e mandar uns e-mails para você lá de onde que eu estiver. Claro que você não vai fazer isso. Agora nós temos que cuidar da viúva, do viúvo, dos filhos. Não adianta ganhar o mundo inteiro e perder os nossos irmãos. Não ficar atento para os nossos irmãos. Eu finalizo dizendo para os irmãos aquilo que Jesus disse. Garanto a vocês, verso 28, que alguns dos que aqui se acham não experimentarão a morte antes de verem o Filho do Homem vindo no seu reino. Isso está eminentemente mais próximo do que vocês imaginam. Muito mais próximo. A corrida frenética para um governo mundial, ela já foi startada há muito tempo, mas parece que agora isso acelerou. A dor no nosso coração é que parece que alguns crentes estão indo na onda. Eles estão deixando a família, estão deixando a igreja, e já deixaram há muito tempo a sua vida. Estão cuidando da vida de Bolsonaro, de Lula, de Amoedo, estão esquecendo de sua vida. Estão esquecendo do compromisso que você tem que prestar quando Jesus voltar. E a Bíblia diz que nenhum de nós escaparemos do julgamento final. Da condenação, aqueles que receberam Jesus não serão condenados, mas nenhum de nós passaremos desapercebidos no dia do julgamento final. Não adianta você falar bem assim, chama outro Jesus, não é eu não. Jesus vai falar, você mesmo, vem cá, presta conta. Não, Senhor, eu queria ter feito isso. Não vai ter mais tempo, irmãos. Essa mensagem é uma mensagem para nós trazermos reflexão. Como é que está a nossa vida com Deus? Como é que está a nossa vida com a nossa vida com a nossa família? Como é que está a nossa vida com os irmãos, com a igreja? Porque depois que nós morrermos, não tem mais possibilidade. Eu ainda não vi, né? Igreja evangélica realizando culto de 7º dia. Vai que aparece, vai que começa a aparecer, porque a gente está vendo um tanto de coisa dentro da igreja evangélica, né? O evangelho está saindo bem longe, está ficando bem longe. E nós estamos precisando voltar aos princípios. Peço a Deus que você ouça essa palavra, guarda no seu coração e aplique ela. Aplique essa palavra em sua vida, porque ela vai te trazer muito benefício. Ela vai te trazer muita prosperidade. Ela vai te trazer muitos benefícios nesta vida e ainda mais na outra vida, na eternidade, que passaremos ao lado de Jesus para sempre. Amém, meus irmãos? Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Deus Todo-Poderoso, obrigado, porque o Senhor me deu essa oportunidade de transmitir a mensagem do Senhor nessa noite. Eu coloco diante de Ti as nossas vidas, a vida dos meus irmãos, dos meus amigos aqui presentes, Senhor. Peço ao Senhor, Pai, tenha misericórdia de nós,
Faça-nos, ó Deus, acordar aqueles que estão dormindo um sono profundo em relação à sua vida com Deus, em relação à sua alma, em relação ao seu espírito, em relação ao seu relacionamento com o Senhor, em relação aos seus relacionamentos com a igreja, com a parte espiritual dela, com a sua família, com o seu cônjuge, com os seus pais, com seus filhos, Deus. Ó, papai, não permita que haja alguém aqui desencorajado, mas se porventura há, Senhor, eu te peço em nome de Jesus que essa mensagem nessa noite seja encorajadora para elas, para dizer: Senhor, eu estou vivo, eu posso ouvir essa palavra e posso rever a minha vida e consertar o meu relacionamento contigo, e consertar o meu relacionamento com os meus irmãos, com a igreja, com a minha família. Renove as nossas forças, Senhor, com o Teu Espírito Santo nesse tempo tão difícil. Eu te peço em nome de Jesus, nos encoraja a cada dia vencermos um dia de cada vez, até que o Senhor Jesus volte para estarmos juntos na eternidade, para louvar e exaltar o Teu santo nome. Muito obrigado por tudo, eu oro e agradeço em o nome de Jesus. Amém e amém. Tem uma música final? Tem. Vamos cantar a música final então, meus irmãos. Deus nos abençoe. Quantos aqui nessa noite veio para adorar o Senhor? Quantos aqui veio para louvar a Deus? Dê um amém aí bem forte. Amém. Amém. Então, irmãos, que possamos viver, né, esse tempo, este momento que a gente tem aqui de comunhão. Não vamos deixar que esse tempo com a igreja passe, né? Pois, como disse o pastor, aqui é uma preparação, um ensaio para o que nós vamos viver na eternidade. Então, vamos nos colocar de pé, vamos louvar o nosso Senhor pela sua mensagem que foi ministrada aos nossos corações. Pra que eu pudesse
ministrado aos nossos corações, ó Deus. Leva-nos em paz, ó Pai, para os nossos lares, protegidos pela Tua graça, pela Tua paz, Senhor. Dê-nos um restante de semana abençoado na presença do Senhor, ó Deus. Amém, Jesus. Amém, irmãos.